Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou terapeuta holístico, sou mestre em Reiki e mestre em cura multidimensional arcturiana e estou iniciando aí minhas práticas no xamanismo, algo que tem me chamado bastante é o xamanismo. Bom, gente, eu resolvi, para quem já me acompanha um pouco aí nos meus vídeos, já faz um bom tempo que eu não venho compartilhado nada. Enfim, eu tenho estudado bastante, tenho estudado xamanismo e nesse vídeo eu queria compartilhar um processo que eu tive de canalização, de visão. Foi um pouco de tudo, foi um pouco de canalização, foi um pouco de visualização. Eu consegui ouvir, ver e sentir muitas coisas. E aí achei interessante gravar esse vídeo para compartilhar com as pessoas e para saber se de repente você, durante essa data, também teve alguma coisa, ou teve insônia, ou teve algum insight, ou teve alguma coisa. Então a minha intenção aqui é compartilhar a minha experiência e saber se outras pessoas também tiveram experiências parecidas no mesmo dia, porque às vezes a gente tem alguma coisa, porque acho que o problema das questões de natureza espiritual é que a gente não tem muito como provar que acontece, né? A gente não tem às vezes um vídeo ou uma foto para provar nada, a gente só tem as sensações e às vezes a gente tenta procurar algumas fundamentações, porque eu acho interessante, por mais que seja algo espiritual, que seja alguma coisa que vem do espírito, de outras dimensões, eu acho sempre interessante a gente tentar contextualizar e tentar buscar fundamentos, já que eu não consigo filmar e nem tirar uma foto, gravar aquilo que eu estava vendo, né? Infelizmente a gente não tem esse tipo de tecnologia ainda, mas eu tento de alguma forma trazer algum tipo de fundamentação. Basicamente o que eu consegui me conectar com as esferas de luz, eu consegui ver uma coisa assim muito interessante, que foi a questão do contato com seres de luz, com seres das trevas também. E aí eu comecei a tentar contextualizar que fundamentação teria aquilo que eu estava vendo, o que eu posso trazer de conhecimento e tentar contextualizar tudo que eu vi e presenciei. Acho que uma das questões mais importantes tem uma parte da vida de Jesus, que isso vai de quem acredita ou não, que diz que depois que Jesus ele desencarnou, depois que ele teve aquele processo dele do Calvário, dele morrer e ir para a cruz, tem umas versões e algumas pessoas acreditam que depois que Jesus desencarnou, ele foi até os umbrais, ele foi até o inferno. Por que ele foi até lá? Porque Jesus queria salvar quem estava lá, dar oportunidade para quem estava lá. Porque para quem é adepto do cristianismo, para quem acredita na figura de Jesus, uma coisa que Jesus sempre quis enfatizar é que ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que estão bem. Jesus veio para os doentes. Acho que essa é uma questão que tem pessoas que já entenderam isso, já assimilaram isso, mas tem pessoas que ainda não assimilaram isso, porque as pessoas pensam, mas é um absurdo Jesus ter ido para o inferno, não tem nada a ver, por que ele teria feito aquilo? E isso faz total sentido. Para quem entendeu a mensagem de Jesus, para quem conseguiu internalizar a mensagem de Jesus, faz todo, para mim pelo menos, né, faz total sentido pensar que em algum momento Jesus vai até os umbrais, Jesus vai até os ciclos infernais para tentar arrebatar. Eu acho que esse é o verdadeiro arrebatamento. O verdadeiro arrebatamento é o que acontece com as pessoas que estão no pior grau das trevas, assim, sei lá, de repente aquele pior criminoso, aquele pior ser das trevas é o que realmente precisa ser resgatado. As pessoas boas precisam ser resgatadas, com certeza, mas as pessoas boas, elas já têm a consciência, elas já estão na luz. Então é muito mais fácil você pegar essa pessoa, a pessoa acender. Agora vai pegar alguém que está numa situação muito pior, de sofrimento, enfim, de perdição. Então acredito que Jesus realmente ele vai até os umbrais para tentar resgatar os seres mais trevosos, e realmente ele faz, para mim, acredito nesse feito, ele consegue isso, ele consegue arrebatar alguns seres trevosos e ascender aos céus, enfim. Então são dois contextos que eu acho interessante que eu queria trazer para essa reflexão. Essa passagem de Jesus, que Jesus vai até os umbrais para resgatar essas almas e consegue realmente resgatar algumas. E uma outra data interessante porque a visão que eu tive foi entre o dia 6 e o dia 7. Então foi na madrugada do dia 6 e do dia 7. Depois eu estava conversando com a minha esposa, ela comentou comigo, mas dia 6 é dia de Reis. E eu nem tinha me ligado, por mais que eu tenha sido católico durante um bom tempo, primeira comunhão, eu sou muito desligado com essas questões de calendário católico, acabo não me pegando nessas tradições católicas, mas acho interessante a gente saber, justamente para poder contextualizar e trazer fundamentação para aquilo que eu estou falando. Então o que acontece? Até anotei aqui, do dia 24 de dezembro até o dia 6
é o dia da folia de reis, é o processo, para quem conhece um pouco da história de Jesus, é o processo que daquela passagem dos reis magos, que eles estão peregrinando, eles vão conseguir chegar ali até Jesus, então fazendo todo aquele... vai até Nazaré, enfim, né? Então consegue encontrar Jesus ali na manjedoura. É uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas falam que são os 3 reis, tem gente que fala os 3 reis magos ou os 3 reis, mas na verdade, até onde a gente for procurar para pesquisar, eram 3 magos, só que na Idade Média falaram que eram 3 reis, então foram 3 reis que buscaram lá e foram procurar Jesus, mas a gente for realmente procurar para analisar, eram 3 magos, mas na Idade Média, mas a gente deixar dizer que 3 magos foram procurar Jesus, né? Então acho que as pessoas preferiram trocar o mago pro rei porque ficaria mais coerente, ficaria mais de acordo com a história de Jesus, mas eram 3 magos, enfim, que procuraram Jesus para entregar os 3 presentes lá, a mirra, enfim, mirra, o incenso, o ouro. Mas enfim, então tem a questão da descida de Jesus aos umbrais, e tem essa questão dos reis encontrarem Jesus, né, para fazer todo esse processo de anunciação para a chegada de Jesus, para a vinda de Jesus, para aquilo, para as boas novas. E eu acho que uma outra questão que eu acho importante, que é uma coisa que eu já venho recebendo algumas mensagens que eu acho importante, é que dentro das religiões as pessoas esperam o retorno de Jesus, que o Messias vai voltar, que vai ter todo esse processo. Isso vai do que cada um acredita. Eu acredito que, sei lá, pode acontecer de Jesus voltar algum dia, pode ser que Jesus possa voltar a esse plano, mas o que eu acredito, que é uma coisa que tem vindo bem forte para mim, é que nesse novo milênio não vai ser só um Cristo, vão ser vários Cristos, vão ser várias pessoas que vão representar Cristo na Terra. Isso tem até a ver um pouco com o budismo, né? Que a ideia, eu não sou profundo conhecedor do budismo, mas o budismo ali acredita que Buda foi um exemplo. Então, dentro do budismo você tem que seguir o caminho do Buda para você se tornar um Buda. Então não existe só um Buda. A intenção é que todos nós nos tornemos um Buda, todos nós conseguimos nos elevar e transcender a matéria. Então, o que aconteceu entre a madrugada do dia 6 e do dia 7, que eu chamei que são o dia dos Cristos? Acordei durante a madrugada ali, acho que eram umas 2 horas da manhã, e o que aconteceu? Eu comecei a ouvir uma mensagem. E o que essa mensagem dizia? Essa mensagem era uma mensagem direcionada realmente para os doentes. Não era uma mensagem... Tudo bem que os sãos, né, os espíritos de luz também estavam lá presentes, mas aquela mensagem, ela também era para os espíritos de luz, mas o foco principal dela não era os espíritos de luz. O foco dela era os espíritos trevosos. Se a gente for parar para pensar, gente, são eles que realmente são foco. Quem é que de repente está atrapalhando todo esse processo de evolução da Terra? São eles. Então quem precisa se elevar são eles, porque aí eles entrariam em sintonia com a Terra e eles também ajudariam a fazer todo esse processo. É claro que é algo muito denso, muito que já está há milênios, já está aí há muito tempo, e isso requer muita dedicação, mas quem já leu muitos livros de romances espíritas, acontece muito de que de repente tem um mago negro, tem um ser das trevas, mas em algum momento ele é resgatado e ele começa a trabalhar para a luz. Então é um ex-ser das trevas que agora começa a trabalhar para a luz. Então nesse processo que eu tive, dessa canalização, dessa sintonização com as esferas, eu comecei a pegar um discurso voltado para os seres das trevas, para os doentes, e falava muito disso, de que não importa o que você fez no passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Isso até contextualizando, trazendo os elementos, isso também me lembrou muito a frase do Chico Xavier, para quem gosta do movimento espírita e simpatizar com o Chico Xavier. Chico Xavier dizia muito isso, né, que a gente não pode voltar no tempo, a gente não tem uma máquina do tempo. Então a gente não pode voltar para trás, não dá para voltar no tempo e fazer e refazer o passado. A gente não pode voltar. O que a gente pode fazer é, a partir de hoje, a partir de agora, a gente fazer um futuro, um presente e um futuro melhor. Então eu tô trazendo alguns contextos para fazer mais sentido. Então eu trago essa frase do Chico Xavier justamente porque a gente não tem máquina, a gente não pode voltar para trás. E a gente não pode modificar o nosso passado, mas a gente pode fazer do hoje e do agora um hoje melhor e um amanhã maravilhoso e grandioso, iluminado. Então essa mensagem que eu acabei captando era uma mensagem de dizer, tipo,
Não vamos viver do passado, que o passado já passou, o passado já está lá, já está feito, não dá para desfazer o passado. O que pode ser feito é o que você vai fazer com o seu tempo daqui para frente. O daqui para frente é que vai importar. Tudo bem, deixa eu parar para contextualizar, claro que é questão de colheita, né? Aquilo que você colheu, você vai plantar. Então não é que o passado vai ser esquecido e que em algum momento você não vai precisar pagar o seu passado. Mas é que o que você vai fazer daqui para frente? O passado, de repente você vai ter que prestar contas? Todo mundo tem que prestar contas do passado. Mas e agora? E o hoje? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas ou você vai mudar daqui para frente? E essa era a grande mensagem. Então, eu captei uma mensagem de um ser de luz falando para essas entidades, para que eles pudessem repensar e refletir, e para saber o que eles poderiam fazer daqui para frente, deles se juntarem e que realmente a gente fosse uma única humanidade para nós podermos fazer todo esse processo de transição da Terra e canalizar as boas energias da Terra. Então foi um discurso bem longo falando, e eu senti que essa pessoa que falava, não sei se é bem certo se era Jesus, acho que não era Jesus falando, mas pelo que eu senti era alguém que falava porque foi alguém que também já passou por meus processos, alguém que já viveu nas trevas, vivenciou todo esse processo das trevas, mas agora também trabalhava para a luz. Então eu vi que era uma reunião de vários seres de luz, mas quem estava falando ali naquele momento era um ser que sabia o que é caminhar nas trevas. Porque para quem vive na luz, não sabe o que é caminhar das trevas, então não sabe qual é o caminho de sair do charco, né? Da história, a questão da flor de lótus. A flor de lótus ela nasce do charco, ela nasce do lodo e traz aquela flor linda e tão simbólica. Então só quem realmente chafurdou no charco, para quem saiu do lodo, sabe o que é estar no lodo. E acho que o mais importante é dizer assim, eu já estive onde você esteve. Eu já fiz a pior das coisas, eu, sei lá, matei, sacrifiquei, enganei um monte de gente, mas hoje eu não estou mais nisso. Então é o exemplo que é muito maior, o exemplo que vai fazer a diferença. Então não adianta chegar um ser de luz e falar, gente, vocês precisam parar de fazer as coisas erradas e vocês têm que ir para a luz. Pode adiantar, se for um Jesus, pode adiantar muita coisa, né? Mas acho que o mais importante é você trazer alguém que já passou por todos esses processos, que realmente já esteve nas trevas, que já foi de repente um mago negro, já foi, sei lá, um anjo caído, de mostrar que é possível você estar lá, e é possível você sair disso e transcender, e você ser um ser de luz mesmo. De repente, agora você manifestar toda a sua luz e as pessoas olharem para aquela figura e falar, caramba, se ele conseguiu, se ele foi perdoado, eu acho que o mais importante não é nem ser perdoado, mas se ele se perdoou, se ele se permitiu sair do charco, se ele se permitiu sair dessa condição, e hoje ele ascendeu, e hoje ele foi aceito, e hoje ele se aceita, eu também posso. Então eu sinto que quem estava falando ali era alguém que já vivenciou todos os processos, e realmente ele era um exemplo, né? Acho que é que nem o pessoal da Testemunha de Jeová, era alguém que tinha moral para dar o testemunho, então ele era alguém para dar um testemunho. Estou trazendo vários elementos de várias religiões, porque acredito que todas as religiões elas trazem coisas importantes, então desde o catolicismo, o protestante, o espírita, a questão do budismo, então estou trazendo vários elementos de várias religiões, porque acho que tudo se converte, tudo pode realmente conversar, e tudo pode trazer elementos para a gente trazer uma boa discussão para cá, desde o budismo, o espírita, enfim. Estou percebendo que eu estou trazendo vários elementos daqui, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco de tudo, né? Para a gente ter uma fundamentação. Então, eu percebi que realmente era alguém que falava ali, era alguém que sabia o que estava falando, era alguém que era realmente um bom exemplo de que poderia arrebatar essas almas. Então, pelo que eu vi, ele faz um grande discurso para tocar o coração desses corações tão frios e coração de pedra. E até onde eu consegui sentir, ele toca. Não sei se ele conseguiu tocar todos os corações, mas acredito que ele tocou muitos corações naquele momento. Alguns de repente foram arrebatados na hora, alguns de repente ainda estão em processo, que estão nesse processo de se aceitar e de repente se libertar. E aí primeiro eu começo a ouvir essa mensagem, e um pouco depois, até depois eu sinto que Jesus está por perto ali, mas não é ele que está falando, mas ele está lhe dando um respaldo, tem uma figura importante. E quem vai falar depois é Maria. E eu sinto, a minha visão de Maria é uma visão um pouco diferente do que as pessoas têm. Eu tenho essa visão dessa Maria mais mãe, mais acolhedora, mas eu vejo essa Maria muito mais, essa coisa mais guerreira, mais forte, uma coisa mais... Até mesmo a figura de Kuan Yin, que depois até eu quero falar, né? Que eu não vejo só Kuan Yin como aquela mestra
da misericórdia, mas também uma figura guerreira também, né? Então, mas isso é uma visão que cada um tem. Mas Maria vem com essa força de guerreira, de falar, de chamar e de trazer toda essa questão, tanto essa energia de quem acolhe, mas um espírito muito forte também, muito convicto. Maria também fala, também chama esses espíritos para a luz, convida esses espíritos para a luz, e eu achei que também foi uma parte bem importante ali. E aí depois que eu escuto todo esse discurso, eu consigo ver. Então, uma outra coisa que eu também acabo escutando um pouco nesse discurso, falava um pouco que nós seríamos estrelas na Terra. E aí foi mais ou menos isso que acontece. Quando falou que se nós seríamos estrelas na Terra, que nós nos iluminaríamos, nós seríamos fonte de luz, aí fala que o planeta Terra seria um grande farol para os outros planetas, para as outras galáxias. Então a gente seria um grande exemplo, um grande farol de luz, e seria um grande farol de luz de iluminação para tudo e para todos, tal. Aí nesse momento eu vi uma visão de fora da Terra, onde começa a aparecer vários pontinhos de luz, e cada pontinho de luz era uma pessoa. E aí começa a aparecer vários pontos de luz, e aí o planeta Terra inteiro, ele é tomado de uma luz absurda, onde todo mundo comunhava, ali todo mundo estava junto, todo mundo estava brilhando, e realmente foi uma grandes estrelas na Terra. Aí a Terra se ilumina completamente, e essa luz, ela vai ressoando realmente como se fosse um farol, ela vai mandando a mensagem para outros planetas do Sistema Solar, depois ela vai mandando mensagens para a galáxia inteira, e aí tudo fica ressoando na mesma intensidade, e aí outros locais, também outros planetas começam a se iluminar, e todo mundo começa a fazer como se fosse um rio de luz, onde os seres de luz, que nem eu falo, não são só os seres de luz, são os seres que se tornaram luz. Então eu acredito que muitos seres das trevas, eles começam a vibrar em luz, e todo mundo vira luz assim. Então não importa o passado, vamos todo mundo brilhar, e aí vem um rio de luz assim, intenso e muito bonito, ele começa a passar para o nosso sistema solar, e as outras seres, os outros planetas também se juntam nisso tudo, e aí eles falam que eles vão formar um grande Big Bang, sabe? Um novo Big Bang, sabe? Uma explosão de luz, onde eles iam levar luz para todas as galáxias, e aquilo vai se expandindo, e todos os planetas vão se iluminando, todo mundo vai se iluminando, e eles fazem assim um caminho de luz que se perde, assim. Aí eu meio que me vejo acompanhando aquele mar de luz, aquele mar de pessoas, e eles vão embora. E eu vi algumas entidades ali, alguns deuses também, alguns deuses que como eu estou me conectando muito com o xamanismo, eu vi Quetzalcoatlus também ali passando, enfim, muitos seres de luz ali se juntando, essa marcha progressa, realmente esse Big Bang assim, que vai indo embora, e é incrível, assim, foi uma sensação. Eu já tive algumas visões com seres de luz, mas esse eu acho que, se não foi o mais importante, acho que foi um dos mais importantes, pela simbologia. E aí nessa mensagem falava justamente dos Cristos, que não tem um único Cristo, que teriam vários Cristos. Então eu imagino que todos esses pontos de luz, eles eram Budas, eles eram Bodhisattvas, né? Que nem o Buda Konin, né? Bodhisattva. Eles eram Budas, eles eram Bodhisattvas, eles eram Cristos, Krishnas, enfim. E todos se tornaram seres de luz, todos se tornaram iluminados, todos se tornaram Cristo. Então, e falava que a partir daquele dia, que na verdade era mais entre o dia 6 e o dia 7, dia 6 dia de Reis, dia 7 ficaria conhecido como o dia dos Cristos. Então, onde toda a humanidade, toda a galáxia se tornaram grandes Cristos, onde todos, pensando agora, né, em tudo que eu vi, tudo que eu compartilhei, acho que todos se tornaram uno, né? Jesus é uno com Deus, com o Criador, com o Deus Pai, Mãe, Criador Mundial. Então eu acho que ali todo mundo se tornou Cristo, eram vários Cristos, e ao mesmo tempo era um Cristo só, era um único Cristo, era um único Deus, era um único tudo, onde todos eram indivíduos, todos eram uma estrela, mas todos convergiam com o mesmo sentido, o mesmo pensamento, com o mesmo tudo. Então, sei lá, acho que já falei bastante, mas eu só queria realmente compartilhar essa minha experiência. Espero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, se essa mensagem chegar até você, me diz o que você achou disso tudo, que outros elementos também pode trazer aqui para essa discussão.
para alimentar mais essa discussão. E se de repente nesse dia, entre o dia 6 e o dia 7, ou um pouco os dias antes do dia 6, ou no Natal mesmo, ou por esses dias, o que você está sentindo, o que você está sintonizando, o que você acha que vem daqui para frente, que de repente esse é o ano dos Cristos. Então, gente, gratidão por me ouvir, então espero aí seus comentários. Gratidão, gratidão, gratidão.